Pois bem, olha, agora nós vamos iniciar um novo módulo, nós vamos tratar de um outro tipo de crime. Então, só para lembrar, módulo 0 eu expliquei a montagem do curso, módulo 1 eu tratei dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, módulo 2 nós tratamos dos crimes praticados por particulares contra a administração pública, tá tudo aqui na tela, hein? Chamei você já de cara na tela, ó. Comecei ali dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública de modo geral. Aí vamos pro verde, ó. Dos crimes praticados por particulares. Nós terminamos o módulo 2 falando dos crimes praticados por particulares. Então, só para a gente fazer uma leitura disso. Então, tá lá o peculato, que só pode ser praticado por funcionário público, em tese, né? Corrupção passiva, quando o funcionário público recebe dinheiro, quando... Aí nós partimos para o módulo 2 falando, ó, os crimes praticados por particular contra a administração pública. Quais são? Resistência, desobediência, desacato. Esses são os exemplos de alguns crimes. Hoje nós vamos entrar numa modalidade de crimes que são crimes contra a administração da justiça. E tem uma certa confusão que eu quero chamar a sua atenção. Vem comigo, ó, presta atenção nisso aqui. Professor, se um escrevente do fórum furtar algo dentro do fórum, ele comete crime de peculato furto, tudo bem. Esse é um crime contra a administração pública ou é um crime contra a administração da justiça? Ó, peculato é um crime contra a administração pública, de modo geral. Não importa se foi praticado por um oficial de justiça ou por um escrevente, não tem problema. O que importa é o crime e não o local onde o crime foi cometido, tudo bem? Então, peculato sempre contra a administração pública. Ah, mas se for no tribunal? Contra a administração pública. Os crimes contra a administração da justiça, que nós vamos começar agora, começar a entender, vou te dar um exemplo. O falso testemunho. O falso testemunho vai impactar na sentença que o juiz vai dar. Os crimes contra a administração da justiça são crimes que vão interferir no julgamento. Eles vão interferir na sentença. Eles vão interferir no andamento do processo. Então, são crimes contra a administração da justiça e eles têm uma lógica de proteger o andamento processual. Mas o próprio fórum em si é uma administração pública de modo geral. Então, te trazendo para essa tela aqui, ó, vou até colocar ela maior para que você fique sozinho aí. Crimes praticados por funcionário público contra a administração pública de modo geral. É a segunda coluna. Não importa se foi no fórum. Se um escrevente cometeu peculato, corrupção passiva, por exemplo, ele responde por crime praticado por funcionário público contra a administração pública de modo geral. Professor, por que o senhor está insistindo nisso? Ó, vamos no segundo. Crime praticado por particular contra a administração pública de modo geral. Professor, um funcionário público pode cometer, por exemplo, o crime de resistência? Ora, se ele estiver na praia, a polícia for lá prender o carro dele e ele ameaçar o policial, ele mesmo sendo funcionário público, cometeria o crime de resistência. Não é pelo fato dele ser funcionário público que ele não pode cometer o crime da terceira coluna, dos crimes praticados por particular. Embora funcionário público, ele pode não estar na condição de funcionário público e cometer um crime de resistência, né, de desobediência. O oficial de justiça recebeu uma intimação para ir depor numa audiência e ele não foi. Ele comete um crime de desobediência. E o crime de desobediência não é um crime contra a administração da justiça, mesmo que seja desobedecer uma ordem do juiz, tá? Só tem uma exceção, mas essa exceção vai ficar lá para o finalzinho da aula de hoje. Tem uma exceção, sim. Tem um tipo de desobediência que é desobedecer uma ordem judicial específica. Mas quando, por exemplo, isso é uma pegadinha de concurso, quando o juiz intima alguém e essa pessoa não vai, é um crime de desobediência. O crime de desobediência no Código Penal está entre os crimes praticados por particular contra a administração pública de modo geral. Ele não está contra a administração da justiça. Então, professor, quando que é crime contra a administração da justiça? Quando for um daqueles que nós vamos ver a partir de agora. Pronto, acabou. Se tiver aqui, nesse módulo, é contra a administração da justiça. Se tiver no outro,
é contra a administração pública de modo geral. Beleza? Vamos entender isso de forma mais clara? Eu vou levar você aí, vamos continuar. Hoje nós vamos falar dos crimes contra a administração da justiça. Aí é o terceiro capítulo desse título que nós estamos vendo, está no Código Penal, e nós começamos a falar do primeiro crime, o crime de denunciação caluniosa. Olha só que crime lindo, né? Tem gente que confunde um pouco aí o crime de denunciação caluniosa com o crime de calúnia. Vou deixar isso um pouco mais claro para você, né? Quando alguém diz que uma pessoa cometeu um crime sabendo que é mentira, né? A pessoa que foi acusada do crime sofreu calúnia. Esta pessoa é vítima de uma calúnia. Esta pessoa, o crime contra ela. Mas, olha, outra dinâmica. Quando a pessoa movimenta toda a máquina estatal, faz com que a polícia instaure um inquérito para apurar um crime, acusando alguém, sabendo que essa pessoa é inocente, essa pessoa cometeu um crime contra a administração da justiça, fazendo com que a justiça trabalhasse para apurar um crime que ela já sabia que não existia ou que não era contra aquela pessoa. Então, a vítima do crime de denunciação caluniosa não é a pessoa caluniada. A pessoa caluniada é vítima de calúnia. A vítima do crime de denunciação caluniosa é a administração da justiça, que teve que colocar policiais à disposição, escrivão de polícia à disposição, delegado de polícia à disposição, teve que investigar algo que poderia ter poupado tempo trabalhando em outra coisa que fosse muito mais importante para a sociedade. Então, quem é vítima da denunciação caluniosa? A administração da justiça. Dar causa, lê comigo aí, lembra? O professor está falando, imprime a tua apostila, manda encadernar, deixa espaço para anotar, e anota tudo. O que cai no concurso é o artigo, mas anota tudo para você entender como é que isso cai. Vamos lá? Denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Se você quiser deixar aí do seu lado, maravilha. Se não, você lê comigo, eu estou com você na tela aí e você pode acompanhar. Se você tiver no celular, então é bom que você tenha a sua apostilinha, né? Falar em apostila, eu vou parar aqui para dizer uma coisa para você, antes de eu começar a falar sobre isso. Tem aluno que compra um curso como esse, por exemplo, imprime uma apostila e começa a estudar no horário de almoço, com o fone de ouvido ali, com o seu celular. E aí os colegas de trabalho, o que você está fazendo? Eu estou estudando para concurso. Rapaz, não faz isso não. Faz isso não. Você conta para quem é amigo, tá? Para quem é bem próximo seu. Porque eu sei que você vai passar no concurso, vai chegar a tua vez, você é um cara diferenciado só por ter começado a estudar. E se você começou a estudar, você realmente vai passar, porque é uma questão de tempo. Todo mundo que começa e continua passa, é uma questão de tempo. Mas o teu patrão no teu trabalho vai entender isso de uma forma diferente. Vai falar, esse cara já está estudando para concurso, então eu vou deixar ele mesmo aqui de escanteio, porque eu não posso mais contar com esse cara que logo ele vai passar. Isso pode te atrapalhar no trabalho. Então, temos um curso aqui na LERJ chamado Segredo dos Concursos, em que nós ensinamos essas coisas, tá? Não falem muito sobre os seus planos, não, que não é legal. Voltando à nossa aula, denunciação caluniosa, tá aí, Olha o crime. Dar causa à instauração de inquérito policial. Eu vou parar aqui e vou lá no final. Imputando crime a alguém de que sabe inocente. Eu estou lendo só partes para que você entenda. Dar causa à instauração de inquérito policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Quer grifar isso aí? Grifa essas partes que eu falei para você, Dar causa à instauração de inquérito policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Professor, isso não é calúnia? Não. A calúnia também aconteceu. Mas a pessoa caluniada vai ter uma ação, ela vai entrar com uma ação e ela vai processar por calúnia a pessoa que o caluniou. Agora, o Estado
na figura da administração da justiça, através do Ministério Público e do promotor, vai processar a pessoa que movimentou a máquina administrativa de forma não equivocada, mas maldosa. Movimentou a máquina de forma maldosa. Você entende a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa? Não vai cair no teu concurso. Mas o teu concurso pode perguntar assim: quem é a vítima do crime de denunciação caluniosa? A administração pública ou o caluniado? Isso pode ser perguntado para você, tudo bem? Olha, é muito básico. Eu posso dizer o seguinte, olha, tá lá na coluna, crimes contra a administração da justiça. Você tem no Código Penal crime contra a vida. Então, você tem, as definições estão claras e nós estamos separando isso. É a administração pública, tudo bem? Tá lá. Dar causa à instauração de inquérito policial, eu estou lendo partes, contra alguém imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Agora, a porca torce o rabo, a gente vou apertar um pouquinho, tá? Ó, dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, aqui ele abriu, pode ser uma apuração criminal, e isso é muito amplo, de processo judicial, olha que abriu mais ainda, processo administrativo disciplinar, o sujeito pode acusar um funcionário público, por exemplo, e abre um processo administrativo disciplinar dentro da administração pública. Inquérito civil, que também o inquérito civil é uma modalidade em que o Ministério Público, por exemplo, pode apurar alguma coisa através de inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa, está lá na Lei 8429, né, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que vai apurar os atos de improbidade praticados por servidores ou não, dentro da administração pública. Olha o leque, ó. Inquérito policial, procedimento de investigação criminal, processo judicial, processo administrativo, inquérito civil, ação de improbidade. Você vai ter que fazer uma leitura disso, decorando, tá? Decorando. Você tem que saber tudo isso. Porque no seu concurso vão perguntar, dar causa à instauração de quê? Né? Inquérito policial, procedimento de investigação criminal, procedimento judicial, processo administrativo, inquérito civil, ação de improbidade. Decore essa lista, decore essa lista. O seu salário de 6 mil que está te esperando depende de você decorar essa lista. Tá aí. Contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que sabe inocente. Olha, você vê que o leque foi ampliado, essa lei de 2020 traz um rol maior e você tem que decorar. Né? Às vezes o concurso fala assim, dar causa à instauração de inquérito policial, imputando-lhe crime, imputando-lhe fato desonroso, ó, tem que falar com essas palavras, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Uma das coisas que caracteriza o crime de denunciação caluniosa é que no momento em que o denunciante foi lá e fez a denúncia, ele já sabia que o acusado era inocente. Agora, eu posso acusar uma pessoa de ter praticado um crime e a apuração do inquérito descobrir que não foi ela. Só que eu não sabia. Então, cuidado. Porque dá a impressão de que se eu acusar alguém e essa pessoa for inocentada, eu vou ser condenado por denunciação caluniosa. Reclusão de 2 a 8 anos de prisão aí, e multa, né? Não. Olha o trabalho que o promotor vai ter. Ele vai ter que provar que no dia que eu fiz a denúncia, eu já sabia que o cara era inocente. Eu posso dizer o seguinte, eu acho que está acontecendo um problema ali na minha prefeitura e eu acho que está acontecendo um crime e é fulano de tal que está praticando esse crime. Amanhã se apura que quem estava cometendo crime era outra pessoa, mas eu não sabia disso. Então eu não pratiquei denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa, ó, fica claro, impondo a ele um crime do qual eu sei que ele é inocente. O trabalho do promotor é provar que no dia que eu fiz a denúncia eu já sabia
que o sujeito era inocente. Daí, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Lembra, denunciação caluniosa é um crime em que eu movimento a máquina, todo o poder do Estado para apurar um crime contra uma pessoa que eu sei que é inocente. Daí, a pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Então, se eu fizer essa denúncia de forma anônima, ou se eu inventar um nome para fazer a denúncia, sabendo que o sujeito é inocente, e isso for investigado e apurado, eu respondo por denunciação caluniosa com aumento da sexta parte da pena. Então, trata-se de uma majorante aí da pena de sexta parte. No concurso de escrevente do TJ, sempre pergunta se aumenta de sexta parte, de 1/3. Mas eu vou ensinar um segredinho, né? Lembra, sexta parte, você lembra de uma sexta, né? 1/3, você lembra do cara com o terço na mão rezando. Tem alguns segredos que você vai aprender. Parágrafo 2º. A pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Olha que coisa interessante. Isso aqui, para o examinador, é uma delícia. Quando você vai fazer uma prova, você tem esse artigo na mão, você fala, eu vou quebrar as pernas de todo mundo. Então, o que acontece? O Brasil ele tem um rol administrativo, um rol de contravenção e um rol de crimes. Ele avança. Por exemplo, passar um sinal vermelho, claro, se não ocorrer um acidente, né? Passar um sinal vermelho, tomar uma multa, né? É uma infração administrativa, né? O jogo do bicho não é considerado crime. O jogo do bicho no Brasil é considerado uma contravenção penal. Tanto que você ouve falar o contraventor, né? Rifa, promover rifa no Brasil, por exemplo, é uma contravenção penal. Não chega a ser crime, também não chega a ser tão simples como uma infração administrativa, né? E aí, lá os crimes, furto, matar alguém, por exemplo, são crimes. O Brasil dividiu em 3 blocos, né? O bloco das infrações administrativas, o bloco das contravenções penais, que é mais simples que o crime, e o bloco dos crimes. Então, o próprio Código fala assim, olha, se eu acusar alguém de um crime, ou imputar a ele um crime, uma infração ético-disciplinar ou um ato ímprobo de improbidade administrativa, eu respondo aqui pela cabeça do artigo 339, por denunciação caluniosa. Agora, se eu acusar alguém de ser um contraventor, a pena é reduzida. Olha lá embaixo, ele fala assim, olha, a pena é diminuída de metade se a imputação é de contravenção penal. Como eu estou imputando ao sujeito algo menor, a pena é menor também. É também contraditório, porque a contravenção penal, às vezes, ela é mais grave, né, dependendo da situação, do que uma infração ético-disciplinar. Eu acusar um funcionário público de ter praticado uma infração disciplinar e apurar essa infração dentro da administração pública, sabendo que ele é inocente, né, pode ser até muito mais brando do que uma contravenção penal, né? Então, há uma confusão aí. Eu quero que você não viaje, você simplesmente entenda claramente. Quando é que ocorre denunciação caluniosa? Quando eu instigo a instauração de inquérito policial 1, procedimento de investigação criminal 2, processo judicial 3, processo administrativo disciplinar 4, inquérito civil 5, ação de improbidade administrativa 6. Então, eu abri esses 6 casos contra alguém, imputando a ele o quê? Crime, infração ético-disciplinar ou ato de improbidade administrativa. 3, sabendo que ele é inocente. E qual que é o 4? Contravenção penal. Mas se eu acusar alguém de contravenção penal, a pena é reduzida pela metade. Isso cai no concurso. Você tem que saber que a pena é reduzida pela metade, não é de 1/6, não é de 1/5, não é de 1/3. Isso cai no concurso, tudo bem? Então, eu tenho 6 situações que eu abro, aqui, é que a minha mão está invertida na tela, calma aí, gente. 6 situações que eu abro, acusando alguém de crime, de infração ético-disciplinar, de ato de improbidade administrativa e de contravenção penal, acusando alguém de 4 coisas, sabendo que essa pessoa é inocente. Tudo bem? Denunciação caluniosa não pode ser confundido com calúnia. Acontece no mesmo momento, acontece no mesmo instante, só que
A calúnia é contra a pessoa, a denunciação caluniosa é contra a administração pública, na figura da administração da justiça. Tudo bem? Vamos para o próximo crime aí. Olha lá, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Aqui, na comunicação falsa de crime ou contravenção, o agente, eu vou usar essa expressão, muitos dos meus alunos não gostam dessa expressão. Porque quando eu falo o agente, dá a impressão que é o agente do Estado, ou é o agente público, ou é quem é o agente, né? Vamos usar a expressão que a VUNESP usa. O agente é quem comete o crime, tá? Ela sempre usa essa expressão, então vamos usar ela, né? O agente é quem comete o crime. O agente, na verdade, ele não acusa ninguém. Mas ele denuncia que está acontecendo ou que aconteceu um crime, mas não é verdade, ele sabe que é mentira. Sabe aquele negócio de passar trote? Ó, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não se ter verificado. Ele sabe que não aconteceu e ele está comunicando. Sabe o cara que antigamente tinha muito disso? A molecada ia no orelhão e ficava ligando para a polícia dizendo, ó, teve um crime aqui, tem um cara morto aqui, tal, e as viaturas iam para lá e causava custo, causava toda uma desestruturação do atendimento policial, congestionava o atendimento policial. Olha, comunicação falsa de crime ou de contravenção é um crime. A comunicação falsa de um crime ou contravenção é um crime. Se eu tenho na denunciação caluniosa, eu tenho movimentação da máquina para apurar um crime contra alguém que eu sei que é inocente, aqui eu tenho a movimentação de toda a estrutura e toda a máquina para investigar ou chegar a um local de crime que eu sei que não aconteceu. Situação muito parecida, ó, comunicação falsa de crime ou contravenção. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, que não aconteceu. Detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Professor, cai o prazo de pena? Não costuma cair. Mas pergunta se é detenção ou reclusão, se é multa ou multa. Mas no final, você vai encontrar uma tabela. Quer ver uma pegadinha legal da VUNESP? Quer ver uma pegadinha legal da VUNESP? Um cara fala assim, no crime de falsa comunicação de crime ou de contravenção, a pena será reduzida pela metade se a comunicação for de contravenção penal. O cara está lá fazendo prova na escola, num dia de domingo à tarde, ele entrou a 1 da tarde, já são 4 horas, ele está cansado. A escola às vezes não tem ar-condicionado, está um suor danado, o ventilador só serve para esparramar pó de giz que está no meio dos tacos da escola, e o giz subindo, o seu nariz escorrendo, né? Tem um japonês do lado, está esmirilhando a prova, você está assustado com o japonês, né? Imagina a situação, aí você fala assim, pô, o professor Alexandre falou mesmo que no caso de contravenção reduz pela metade a pena. Opa, vamos voltar lá no outro crime de lá atrás, velho. Seguinte, ó, eu disse que no crime de denunciação caluniosa, você imputa a alguém um crime, uma infração ético-disciplinar ou um ato de improbidade. Mas quando você imputa uma contravenção penal, reduz a pena de quem imputou pela metade. Está aqui, no 339. Agora, nesse crime de falsa comunicação de crime ou contravenção, não existe essa figura. Aqui já está os dois. Falsa comunicação de crime ou contravenção já é o crime. Então, até eu pegaria na resposta, na hora da prova, dizer assim, não, se é comunicação falsa de crime ou contravenção, já está num pacote só, né? Então, a contravenção não vai reduzir a pena de quem comunicou. O cara foi no orelhão, ficou ligando para a polícia. Tem casos aí da pessoa ter ligado milhares de vezes para a polícia, milhares de vezes para a polícia, né? A polícia foi lá, conseguiu descobrir quem é, prendeu. Qual o crime que ele cometeu? Comunicação falsa de crime ou contravenção. Quem é a vítima? A vítima desse crime? A administração pública, né? Na figura da administração da justiça, porque são crimes contra a administração da justiça. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tudo bem? Aqui não tem essa coisa de quando é contravenção diminui pela metade. Aí tem mais um crime, olha que barato. Ó, autoacusação falsa.
né? Às vezes os alunos me perguntam, professor, mas isso é crime? Ó, o cara vai na delegacia e fala, ó, eu vim aqui falar que fui eu quem matei fulano de tal, que foi encontrado morto no dia tal. Aí a polícia encerra a investigação, já sei quem matou mesmo, vamos parar por aqui, encerra a investigação. Ele pode estar ali acobertando o crime praticado pelo filho dele. Ele está se autoacusando de um crime para que a polícia não chegue no próprio filho dele. Ele está jogando nas costas dele. Pai, mãe, né? Nós não sabemos. Então, autoacusar-se de um crime, fazer com que a máquina administrativa movimente, né? Quando eu sei que não fui eu quem cometi o crime. Seria semelhante, né, a uma denunciação caluniosa, só que contra mim. Ó, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Outrem é outra pessoa. Lembra de outro alguém? Outrem, outro alguém. Ó, vamos com parte aqui, que é uma coisa, é um barato, ó. Quando eu comecei a prestar os concursos, eu achava isso muito curioso, ó. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente, quer dizer, eu vou lá na delegacia dizer, olha, eu pratiquei o crime tal, né? Assim, eu cometi o crime, só que esse crime não aconteceu. Ou eu vou lá me acusar de um crime que aconteceu, mas não fui eu que pratiquei, foi uma outra pessoa, né? Tá aí, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Aí a VUNESP fala assim, agora eu te pego. Se a autoacusação for de contravenção penal, a pena será reduzida pela metade. Opa! A pena não vai ser reduzida pela metade. Por quê? Olha aqui. Porque se eu disser para a autoridade policial que eu cometi uma contravenção, isso não é crime nenhum. Olha que doidura. Como assim? Ó, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente. Ele não deu a opção de contravenção penal. Se eu for lá na delegacia e falar assim, senhor delegado, eu vim aqui me confessar com o senhor, o padre está de férias, eu vim me confessar com o senhor, né? E eu vim dizer aqui que eu faço o jogo do bicho, eu sou o dono da banca aqui e tal, né? E é mentira. E o delegado fala, não, o senhor não mexe com isso não, o senhor é professor, eu sei, né? Fica quietinho no seu canto lá. Ora, não aconteceu crime nenhum. Porque eu estou me autoacusando de uma contravenção penal e não de um crime. Olha que coisa doida. Então, vou voltar, tá? Vou voltar, porque eu gosto muito de trabalhar com as pegadinhas da VUNESP. Ó. No crime de denunciação caluniosa, eu acuso alguém de um crime, ou de uma infração ético-disciplinar, ou de um ato de improbidade, né? E se eu acusá-lo de uma contravenção penal, a minha pena por ter feito essa acusação falsa, né, é reduzida pela metade. Aí eu venho aqui e falo para você, na comunicação falsa de crime ou contravenção, não importa se eu estou comunicando falsamente um crime ou uma contravenção, a pena é a mesma. Aí eu passo para o próximo e falo, na autoacusação só cabe crime. Se eu me autoacusar de ter praticado contravenção penal, isso não é crime. Aí o concurso vai falar, isso é um fato atípico. O que é um fato atípico? Fato típico é o fato descrito como crime. Sujeito, matar alguém. Fato típico, matar alguém. Está lá a descrição. Fato atípico, sei lá, casar-se. Olha, ele cometeu um crime, ele casou-se, né? Não, casar é um fato atípico, né? Que nem todos acreditem nisso, tudo bem? Mas está aí. O cara casou, ó, isso é um fato atípico. O cara foi lá e se autoacusou de uma contravenção penal. Ah, isso é um fato atípico, isso não é crime. Tudo bem? Ó, cuidado com essas pegadinhas, VUNESP adora isso, hein? Para não cair em pegadinha, eu devo ler várias e várias vezes. Quanto mais eu leio, menos chance tem de ser surpreendido numa pegadinha. Vamos para o próximo crime. Esse é o crime que, assim, 30% desse módulo é explorado no falso testemunho. Eu vou falar para você, o crime chama falso testemunho ou falsa perícia, mas eu vou falar para você primeiro sobre o falso testemunho, porque ele é mais claro, né? Ele soa melhor, falso testemunho. É muito mais fácil de você entender quando eu te falo sobre falso testemunho do que quando eu entro nos aspectos da perícia. Ó, tá aí na sua tela o artigo 342 do Código Penal, crimes praticados contra a administração da justiça.
o falso testemunho é contra a administração da justiça e ele pode acontecer numa escola pública, ele pode acontecer numa santa casa, ele pode acontecer na prefeitura. Eu vou explicar isso para você. Ó, o que é falso testemunho? Eu vou pegar só a parte central. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade. Até aqui, matou. Eu estou falando da condição de verbo. Qual é o crime de homicídio? Matar alguém. Qual é o crime de falso testemunho? Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Se a pessoa me pergunta algo e fala assim, esse aqui foi o sujeito que pulou um muro naquela data em que a pessoa foi agredida. Não, não é ele. Eu neguei a verdade. Não é ele. Esse aqui foi o sujeito que pulou o muro na data tal. Eu não vou falar. Eu me recuso a falar. Eu vou ficar de boca fechada. Ó, você sabe que o acusado, o réu, aquele que está sendo acusado, ele pode mentir à vontade. Ele não é obrigado a falar. Ele tem o direito de ficar calado. Mas a testemunha não. Se a testemunha falar, não, eu vou ficar calada, você vai ficar calado na cadeia, você vai preso. Automaticamente você já cometeu o falso testemunho. Ah, você não vai falar se foi essa pessoa? Não. Você está se recusando a falar, tá bom, você só está preso em flagrante por falso testemunho. Mas não falei nada. Sim, você não falou nada. Olha o que diz a lei, ó. Fazer afirmação falsa, negar a verdade ou calar a verdade. Se eu te pergunto numa audiência, esse aqui é o cara que pulou o muro? Não vou falar. Então você vai calar a verdade? Sim. Então você está preso em flagrante pelo crime. O fato acabou de acontecer, o crime acabou de acontecer. No momento que se recusa a falar, o crime acontece. Tudo bem? Olha a diferença entre negar a verdade e calar a verdade. Quando alguém, o juiz, aquele que está à frente do processo, te pergunta, foi esse aqui o cara? Não, não foi. Não foi ele, não. Então eu nego. Foi esse aqui o cara? Eu não vou falar. Eu não quero falar, eu não vou falar. Eu vou fazer o uso do direito do silêncio. Não, mas aqui você não tem o direito de silêncio, você é testemunha. Testemunha é obrigada a falar. Você não tem esse direito aqui. Se você ficar calado, você vai preso. Então, veja só. Qual é o crime de falso testemunho? Fazer afirmação falsa, negar a verdade ou calar a verdade. Então nós temos aqui, ó, fica muito claro, fazer afirmação falsa, negar a verdade ou calar a verdade. Aqui, o centro do crime está sempre ligado à ação verbal, né? Negar, calar, fazer, né? Qual a condição para cometer o falso testemunho? Como testemunha, como perito, como contador, como tradutor ou intérprete. Cara, isso aqui nós temos que decorar. Para o concurso, eu já vou para a minha folha de papel e vou anotar. Quem pode cometer o falso testemunho? Só testemunha? Não. Eu tenho que fazer uma lista disso. Ó. Número 1, testemunha. Número 2, o perito. Muitas vezes, o perito que está dando conhecimento técnico para o juiz, ele apurou os dados técnicos, pode ser um engenheiro, pode ser um contador, por exemplo, ele pode ser ouvido numa audiência. Então, testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Tudo bem? Olha, o tradutor traduz um texto, o intérprete está ali na presença da pessoa que fala outro idioma, está falando para o juiz, olha, tá aqui, está acontecendo, ele está falando isso. O intérprete pode dizer, não vou dizer o que ele falou, não. Né? Olha que coisa doida. Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Vou colocar o tradutor ou intérprete num pacote só. Quem pode cometer o falso testemunho? Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. 5 pessoas podem fazer o quê? 3 coisas. Afirmação falsa, negar a verdade, calar a verdade. Então, 5 pessoas podem fazer 3 coisas. Eu tenho que decorar isso. Quem pode fazer e o que pode fazer. Onde pode ocorrer um falso testemunho ou uma falsa perícia? Aí vem
num processo judicial, na justiça, num processo administrativo. Onde ocorre processo administrativo? Ora, você pode ter um processo administrativo na prefeitura para apurar a conduta de um motorista que fez praticou um ato, funcionário público, motorista da prefeitura, praticou um ato e está sendo apurado se ele vai ser suspenso, se ele vai ser exonerado, se ele vai, de alguma forma, ser punido, receber uma advertência. Isso é um processo administrativo, pode acontecer na Santa Casa, pode acontecer na polícia, pode acontecer em qualquer outro órgão. Então, o falso testemunho pode acontecer na justiça, num processo judicial, mas pode acontecer dentro de uma Santa Casa, de uma prefeitura, num processo administrativo. Mesmo assim, é um crime contra a administração da justiça. Olha que doido. Olha, cai no concurso lá, o sujeito, o agente, mentiu num processo que estava apurando uma falta administrativa de um funcionário da prefeitura. Um processo administrativo interno da prefeitura. O sujeito foi lá e mentiu. Se ele mentiu ali, o crime é contra a administração pública ou contra a administração da justiça? O crime é contra a administração da justiça. Por quê, professor? Porque está nesse rol dos crimes contra a administração da justiça. Não é a administração do Poder Judiciário. Se o sujeito que está apurando, a administração que está apurando o fato praticado pelo motorista da ambulância, por exemplo, que cometeu um ato irregular, falhar, ele pode cometer uma injustiça. O crime é contra a administração da justiça e não do Poder Judiciário. Tudo bem? Beleza? Olha lá. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. 3. Como? Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Quando? Em processo judicial, em processo administrativo, inquérito policial na delegacia ou em juízo arbitral. Tudo bem? Juízo arbitral. Isso aí não é muito conhecido por nós brasileiros, mas é comum. Em outros países é mais comum, né? Arbitral. O que é o juízo arbitral? Alguns países têm uma cultura mais forte na prática do juízo arbitral. Ao invés de você ter um problema familiar de dinheiro, ou você ter um problema com um vizinho, ao invés de você ir na justiça, você chama a pessoa com quem você tem esse problema e fala, olha, vamos nomear um árbitro para decidir isso? Aí registra essa contenda em cartório, nomeia um árbitro e esse árbitro vai dar a sentença, ele pode ouvir testemunha. No Brasil não é cultural, até porque no Brasil o brasileiro já sai na porrada mesmo e já quer brigar e quer partir para a justiça e tal. Já em países europeus é muito comum porque eles querem a solução do problema. Eles querem saber quem está errado e quem está certo para poder logo pagar e resolver o problema. É muito diferente da cultura nossa aqui, infelizmente, né? A nossa cultura é mais de briga mesmo, de contenda. No Brasil existe sim a legislação do juízo arbitral. Você pode nomear um árbitro para decidir um problema que você tem. É uma legislação específica, demanda um estudo sobre isso, e nós não temos nem tempo nem necessidade de conhecermos isso, porque não vai cair no seu concurso, tudo bem? Mas você precisa saber que existe, sim, o juízo arbitral, está aqui na lousa, que é, na verdade, uma forma de justiça particular. Você contrata um poder judiciário particular, mas as duas partes têm que estar de acordo. É outro nível, né? É um nível mais elevado, né? Mas as duas partes de acordo falam, olha, vamos nomear um árbitro para decidir isso. Se alguém mentir perante o árbitro, que for constituído regularmente, também responde por falso testemunho. Tá aí, então, falso testemunho. Vou ler pela última vez, calma, porque ele é uma questão assim altamente explorada na prova. 30% desse conteúdo é de falso testemunho. Se eu não estudasse nada para o concurso de escrevente, pelo menos o artigo 342 eu ia ler umas 10 vezes na véspera da prova. Tá aí. Então, pela última, fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Como? Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Onde? Em processo judicial, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Olha, observa que ele não falou aqui de processo
de improbidade administrativa, ele não falou aqui também em inquérito civil, tá? Lá, eu vou voltar para que vocês revejam, ó, nesse crime que nós estudamos aqui, ó, só para que vocês deixem isso muito claro para você, vou voltar à tela, ó. Na denunciação caluniosa, muito mais atual, tem uma legislação aí de 2020, ele fala em processo judicial, inquérito policial, processo de investigação criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil e ação de improbidade administrativa, aqui na denunciação caluniosa, 339. Lá no crime de falso testemunho, que é bem mais antigo, eu vou entrar aqui na tela, ó, ele não fala de inquérito civil, por exemplo. Cuidado, tá? Concurso de escrevente é um concurso que a gente chama de decoreba. Você tem que decorar isso aqui. Se o cara jogar aqui o inquérito civil no falso testemunho, ó, eu não vou falar para você que não existe, calma, né? Calma. Mas no concurso do TJ de São Paulo, feito pela VUNESP, você tem que decorar a coisa do jeito que ela é, sem interpretação. Não vá me procurar um livro para interpretar isso aqui. Porque se você pegar a prova, e nós vamos ter a oportunidade de fazer isso junto, você vai ver que o que cai é a letra da lei do jeito que está aqui. Eles jogam uma palavra a mais aqui, a questão está errada, tudo bem? Então, voltando lá, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. Então, nós temos aqui a primeira majorante do crime de falso testemunho, se o crime é praticado mediante suborno. Quer dizer, o sujeito recebeu dinheiro para mentir. Então, a pena já é aumentada e é uma majorante de 1/3 a 1/6 da pena. Tá aí, a primeira, né? Ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Olha que coisa doida, né? Se o sujeito mentir numa separação, se ele mentir numa ação de guarda de filhos, se ele mentir num processo de propriedade, por exemplo, ele responde de 2 a 4 anos. Se ele mentir num processo que está apurando um homicídio ou um furto, se ele mentir num processo que está apurando um crime, já é pena majorada. Ele já vem para o parágrafo 1º. Porque depende do processo. Se ele mentir num processo administrativo, de 2 a 4 anos. Se ele mentir no fórum, pode ser de 2 a 4 anos se for um processo civil. Se for um processo criminal, ele mentiu lá num furto, por exemplo, a pena já é majorada de 1/6 a 1/3. Lembrando, mais uma vez, eu vou repetir isso, que o réu pode mentir à vontade. O réu pode mentir quanto quiser, ele está sendo acusado. Quem é acusado se defende mentindo. Ou não, né? Se defende contando a verdade, às vezes. Mas quem é acusado pode mentir. Quem é acusado pode fazer uso do silêncio. Testemunha não pode fazer uso do silêncio. Não pode se negar a contar a verdade e não pode calar a verdade. Fica atento a isso, porque às vezes é uma pegadinha de concurso dizer que o réu cometeu falso testemunho. O réu não comete falso testemunho, até porque falso testemunho é para testemunha. Para contador, que vai agir como testemunha, para perito, que vai agir como testemunha, para intérprete, que vai agir ao lado da testemunha. Tudo bem? O réu pode mentir à vontade. Tá aí. Então, majorante, se o crime é praticado mediante suborno ou se o crime é praticado num processo que está investigando um crime. Efeitos em processo penal. E tem a terceira majorante. Se o sujeito mentir, estou chamando, simplificando, num processo em que a parte do processo é a administração pública. A prefeitura está processando alguém, ou alguém está processando a prefeitura. A testemunha vem aqui e mente. Se a testemunha mentiu num processo em que a administração pública é parte, ali já tem o crime com a majorante da pena. Então, quais são as majorantes da pena do crime de falso testemunho? Primeiro, suborno. Segundo, mentir num processo criminal, que tem efeitos em processo penal, processo criminal. E terceiro, mentir num processo em que a administração pública é parte.
Tem 3 majorantes aqui. O crime de falso testemunho em si, o 342, é matéria para você estudar aí com muito cuidado. Mas eu posso te garantir uma coisa. Não estude absolutamente nada além do que está na apostila. É o que está aqui. O que eu posso estudar além da apostila, professor? As questões das provas anteriores. Mas isso você vai ter aqui comigo. É isso. O concurso não está te pedindo para estudar direito penal. Está te pedindo para estudar esses crimes aqui. Entenda isso. Se você é formado em direito, às vezes é até mais difícil. Mas entenda isso. O concurso de escrevente pede o crime, ele não te pede o direito penal. E se você começar a pesquisar excessivamente este crime, você vai descobrir que só ele dá uma tese de doutorado. Não dá para você viajar num crime, você tem que decorar. Para o concurso de escrevente, você tem que decorar. Para outras finalidades, você pode até estudar. Mas tem livros escritos só sobre isso aqui. Então, só estude o crime e as provas anteriores. Daí, parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Vamos lá. A proposta do crime de falso testemunho, né, é fazer com que a pessoa não minta. A pessoa não minta no processo. Essa que é a proposta do crime de falso testemunho. A pessoa mente no processo. O processo se inicia, tem uma acusação, aí começa a fase de provas, aí vai ouvir a testemunha. A testemunha mente aqui. Passa uns dias, a testemunha se arrepende. E ela vai lá no fórum e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu menti, eu quero falar a verdade agora, eu quero me retratar daquela mentira. Aí, novamente, se abre ali a audiência e vamos ouvir o que ele tem a dizer agora. E ele fala, olha, eu menti sobre tal coisa e eu quero contar a verdade é essa aqui. Ele não responde por falso testemunho e nem por... Imagina se existisse, nem por tentativa de falso testemunho, né? Não dá, né? Acredito eu que seria só uma ideia, né? Nem por tentativa de falso testemunho, nem por falso testemunho. Simplesmente ele foi lá e se retratou. Olha aqui que ele fala no parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, né? O processo em que ocorreu a mentira, o agente se retrata ou declara a verdade. Fique atento a alguns detalhes da VUNESP, tá? Detalhes da VUNESP, fica bem ligado, ó. Eu tenho aqui um processo, ó. Processo número 1. Vou simplificar, tá? Porque minha letra já é feia, então vou simplificar. Processo número 1. Está apurando um crime de furto. Tudo bem? Dá para ler aí? Beleza? O cara foi chamado para ser testemunha no processo número 1. Ele foi lá e mentiu no processo número 1. Processo número 1, ele vai começar aqui com a denúncia, né? E ele vai passar pela produção de provas e vai chegar numa sentença. Vou colocar uma flechinha aqui, ó. Ele vai chegar numa sentença. No momento em que o juiz diz assim, sujeito cometeu o crime ou não cometeu o crime. Se cometeu o crime, vai responder pelo crime com a pena de tanto. Vai chegar na sentença. Então o processo se inicia com a denúncia e praticamente se encerra na sentença. Claro que aí abre-se outra fase, que é a fase de recurso. Mas o processo em si tem o início na acusação e encerramento, claro, na sentença. Depois ele abre fase de recurso e aí ele tem outras fases. O que acontece? Neste processo aqui, ele foi lá e mentiu. Aí abre-se um processo número 2 contra o mentiroso de falso testemunho. Vamos lá, tá dando para ler aí? Eu estou atrapalhando. Falso testemunho. Aqui ele está respondendo pelo 342, pelo crime do Código Penal, o artigo 342. Nesse processo de falso testemunho vai ter também uma acusação, a produção de provas e depois vai ter uma sentença também. Tudo bem?
vai ter uma sentença aqui também. E ele vai ser condenado na sentença por falso testemunho. Tudo bem? Olha, por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer para você que ele tem que se retratar antes dessa sentença aqui, ó. Ele tem que se retratar antes do juiz cometer o erro por conta da mentira que ele contou. Então, antes do juiz errar por conta dele ter mentido, ele tem que se retratar antes dessa sentença aqui. A hora que abriu o processo, saiu a sentença aqui, abriu o processo contra ele aqui, né? Ele não tem mais como ele se retratar. Eu já vi em audiência, o juiz viu que o sujeito mentiu e que o sujeito, ele deu várias oportunidades, né? Eu já fui escrevente, já participei de audiência, o juiz deu várias oportunidades, olha, presta atenção, o senhor está no fórum, o senhor vai responder, o cara ali, o juiz encerrou a audiência e falou para o escrevente assim, eu vou ditar a sentença agora. E já deu a sentença e assinou. Matou. A lei não tem mais como se retratar. Por quê? No momento que o juiz der a sentença, aí não tem mais como voltar atrás no crime de falso testemunho. No processo onde ocorreu o falso testemunho. Então eu vou voltar aqui na tela com você. Fique aí na tela, ó. Olha, o parágrafo 2º do 342. O fato deixa de ser punível se o agente, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, se retrata ou declara a verdade. Ficou claro isso aí? Beleza? Tranquilo? Não tem problema? Não tem dificuldade? Porque tem algumas pessoas que acabam fazendo uma certa confusão, dizendo, olha, mas se ele for acusado de falsa testemunha, antes da sentença, né, ele pode ir lá e se retratar. Não, aí já foi. Antes da sentença, no processo em que houve a mentira. Ó, eu vou pedir para você vai dar uma brecadinha na minha aula, você vai ler várias vezes o crime de falso testemunho, você vai fazer uma lista de fazer afirmação falsa, negar e calar a verdade, 1, 2, 3. Depois, como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, 1, 2, 3, 4, 5. Onde? Processo judicial, administrativo, inquérito policial, em juízo arbitral. 3 listas. Pois compara com o crime de denunciação caluniosa. Pra você não confundir com o crime de denunciação caluniosa. Lembra aí, quando é que ocorre a majorante, né? Que é suborno, ou no processo criminal, ou quando envolve entidade da administração pública. Tudo bem? Vamos para o próximo crime, crianças. E aí, agora que você já parou a minha aula e já fez a leitura várias vezes do crime anterior, vamos para um crime que não tem nome no Código Penal. Ele não tem nome. O Código Penal esqueceu de dar nome para ele, mas a doutrina, né, os doutrinadores resolveram dar o nome de corrupção ativa de testemunha. Esse nome, eu acho muito difícil esse crime, e este nome cair na prova do TJ. É muito difícil. Por quê? Porque o Código Penal não dá nome, e quando ele não dá nome, você não consegue fazer a pergunta, amarra o examinador. Então é vamos dizer assim, um artigo de incidência muito rara no concurso do TJ. Mas tá aí, ó. O que seria a corrupção ativa de testemunha? Oferecer dinheiro para testemunha mentir. Se eu tenho a corrupção ativa praticada contra funcionário público, oferecer dinheiro para funcionário público, praticar ato de ofício ou deixar de praticar ato de ofício, nós estudamos quando estudamos crimes praticados contra a administração pública, aqui nós temos os crimes praticados contra a administração da justiça. A corrupção ativa é oferecer dinheiro para alguém para obter alguma vantagem, a figura é a mesma, só que aqui é oferecer dinheiro para testemunha. Então, quem oferece dinheiro para a testemunha mentir está cometendo o crime de corrupção ativa de testemunha. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Ora, uma situação muito clara, né? Muito fácil, muito simples, né? Então, oferecer dinheiro a funcionário público, corrupção ativa, com o fim de
né, induzi-lo à prática de ato, corrupção ativa. Oferecer dinheiro à testemunha é corrupção ativa. Só que oferecer dinheiro para funcionário público para a prática de um ato, por exemplo, é corrupção ativa e é crime contra a administração pública. Este aqui, corrupção ativa de testemunha, é um crime contra a administração da justiça. Cuidado onde você encontra o crime, tudo bem? Reclusão de 3 a 4 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte a administração pública. É a mesma coisa do crime de falso testemunho. Aí você não precisa se preocupar, porque você decorou lá, está decorado aqui, tá? Então, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 quando a mentira ocorre num processo que buscava apurar um crime, né, produzir efeito em processo penal, né, ou quando se trata de um processo civil envolvendo a administração pública. Isso é a mesma coisa, tanto no falso testemunho, como na corrupção ativa de testemunha. Então, só cuidado para não confundir a corrupção ativa de testemunha com corrupção ativa de funcionário público. Porque oferecer dinheiro ou vantagem a funcionário público para fim de que ele pratique um ato, crime contra a administração pública. Oferecer dinheiro para um contador, para que ele faça uma contabilidade falsa num processo, crime de corrupção ativa de testemunha, e está nos crimes contra a administração da justiça. Faz a leitura aí, dá aquela paradinha, dá aquela brecada e faz a leitura novamente. Daqui a pouco nós partimos para o próximo crime. Então veja só, se no crime anterior o sujeito paga para a testemunha mentir, né? Neste crime aqui, o sujeito ameaça a testemunha. É outra situação, né? O cara vai lá e fala para a testemunha, ó, se você for lá e falar a verdade, acabou, né? Então, existe um crime, ó, coação no curso do processo. O que é a coação no curso do processo? É tentar intimidar as pessoas que participam do processo, que participam de forma geral. Ó, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra, aí nós vamos ter que, de novo, faz uma lista. Você tem que decorar contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir no processo. Vou por parte? Vou por parte? Porque quando eu falo parte, aí já surge um problema aqui, ó. Quem é a parte no processo, né? O processo só tem duas partes, né? O processo tem o autor da ação e o réu. Essas duas pessoas aqui, elas estão brigando, estão de mal, estão querendo resolver um problema delas. Está aqui, ó. Quem são as partes no processo? Autor e réu. Tudo bem? Fica ligado nisso? Então, ó, vou voltar lá para você, ó. Vamos voltar junto aqui, ó. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, quer dizer, de outra pessoa, contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que funcione ou é chamada a intervir no processo. Olha, então aqui ele colocou o perito, o tradutor, o intérprete, o oficial de justiça, o juiz, o promotor, o delegado, todo mundo. Qualquer pessoa que participa do processo, se sofrer uma ameaça, essa ameaça não é um crime em si. Olha que doidura, né? A ameaça é crime. Mas se a ameaça for contra uma testemunha, ela não é crime. O crime será coação no curso do processo. Ela é só elemento de um crime maior. Então, eu posso responder por ameaça, mas se eu faço uma ameaça a uma pessoa que está trabalhando num processo com a finalidade de intervir no processo, então eu cometo o crime de coação, coação da palavra coagir, né? Coação no curso do processo. Olha lá, ó. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, as partes do processo, ou qualquer pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou juízo arbitral. Olha, aqui ele não falou de inquérito civil. Cuidado, não pode confundir, tem que fazer uma lista, porque a VUNESP gosta de pegadinha. Então, se ele perguntar,
Quando ocorre a coação no curso do processo, né, ele coloca lá, pessoa que é chamada a intervir num processo ético-disciplinar. Opa, não existe essa expressão aqui. Em processo ético-disciplinar não existe. Ah, mas professor, mas tem uma interpretação do tribunal. Para. O que cai no concurso da VUNESP é a lei. É isso aqui que cai no concurso. Não viaja não, amigo. Fica comigo aqui, ó. O que cai no concurso é isso aqui. Se eu for lá no crime de denunciação caluniosa, por exemplo, e ver aquela lista e confundir com essa aqui, de coação no curso do processo, é aqui que eu vou errar. E direito penal é tão fácil no concurso de escrevente que a gente tem que ir para gabaritar. Não dá para errar. Eu te garanto isso, vai comigo, ó. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, as partes, autor e réu, né? Qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, número 1, policial, número 2, administrativo, número 3, e juízo arbitral, número 4. Nós vamos ter que decorar isso aqui. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Quer dizer, se a pessoa agrediu fisicamente uma testemunha, para colocar medo na testemunha, ele vai responder por lesão corporal, se ocorreu, mais a coação no curso do processo, que é de 1 a 4 anos e multa. Tudo bem? Então, se eu tenho de um lado a corrupção ativa de testemunha, em que o sujeito compra a testemunha, eu tenho do outro lado a coação onde o sujeito intimida a testemunha. E isso é crime, já está previsto no Código Penal desde 1941. E tem mais 80 anos desde a data do nascimento do Roberto Carlos e da minha mãe, que nasceu em 1941, Santa Dona Alzira, 80 anos de idade, assim como esse Código Penal e o Roberto Carlos. Olha que maravilha. Então tá aí, cuidado, né? O que eu quero de você é que você saiba que no crime de denunciação caluniosa você tem uma lista, no crime de coação no curso do processo você tem outra lista, em cada crime nós temos uma lista, isso não está unificado. E o examinador, cara, é um barato, ele recebe essa lei e vem uma carta para ele dizendo assim, ó, embaralha esse trem aí e faz uma prova com ele. Você não pode sair daí. Já fala para o examinador, você não sai daí. Porque o concurso do TJ não vem escrito noções de direito penal, conhecimento de direito penal. Vem lá, do artigo tal até o artigo tal do Código Penal. Quando você estabelece quais são os artigos que vão cair, você limitou, o examinador não pode sair dali, né? O examinador tem que ficar ali. E eu faço isso. Eu dou este mesmo curso desde quando eu passei no primeiro concurso de escrevente em 1990. E ele é igual desde 1990. Professor, tem 31 anos que eu conheço esse Código Penal e essa lei, e esse artigo e esse concurso. E as perguntas são sempre a mesma. Nunca houve novidade. Eu adoro o concurso do TJ porque ele nunca nos surpreende. Tudo bem? Não tem surpresa nenhuma. É sempre a mesma coisa. Por isso que eu falo para você, presta o concurso de escrevente de oficial de justiça que você não vai ter surpresa. Próximo crime, saindo um pouco aí da ideia das testemunhas, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Eu adoro esse crime. Eu acho que esse crime tem um desenho artístico, ele tem um desenho lindo. A forma como ele foi colocado, a forma como ele foi escrito, eu acho bárbaro. Quem gosta do direito chega a brilhar o olho quando lê isso aqui. O que é exercício arbitrário das próprias razões? Então, eu vou dar um exemplo tradicional. O pai não tem a guarda da criança, mas como ele soube que a mãe foi para um baile e a criança está lá com a avó, né? Ao invés dele ir na justiça, pedir a guarda, explicar para o juiz o que aconteceu, ele mete o pé na porta, tira a criança lá de dentro e leva embora. É claro, se a criança está em risco de vida, né? Em risco de vida, eu estaria diante de outra situação. Mas a criança não está em risco de vida, mas ela não está com a mãe também. A criança, eu usei o exemplo do baile, péssimo exemplo, esquece o exemplo do baile. A mãe foi embora com outro cara, né? E deixou a criança com a avó. E ela já está grávida de outro cara e está morando em outro estado e deixou a criança para trás. E a guarda não é do pai. E a mãe que tem a guarda não está cuidando da criança, deixou com a mãe dela, né? Aí o sujeito se acha no direito, vão lá dar uma lida nisso,
de meter o pé na porta e tomar a criança. Então tá ali, ó, fazer justiça pelas próprias mãos. Leu aí? 345, exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça pelas próprias mãos. O que é fazer justiça pelas próprias mãos? Ele está certo, mas ele não usou o caminho adequado. Ele tem o direito de fazer o que ele vai fazer, mas ele tinha que ter ido por outro caminho. Ele tinha que ir na polícia, no conselho tutelar, na justiça, aguardar uma decisão judicial, um oficial de justiça buscar a criança e entregar para ele. Ele fala, não, eu vou meter o pé e vou entrar e quero que se dane. Isso é crime. Ele não está errado, ele está certo, ele sabe que é o direito dele, mas ele resolve fazer pelas próprias mãos. O cara está devendo para mim, e aí ele não quer me pagar, e aí ele, o sujeito, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. O sujeito pegou o meu carro e não devolveu. E já faz meses que o carro está na casa dele, e ele não devolveu o carro, e eu estou pedindo o carro de volta, ele não devolve. Eu vou lá e furto o meu próprio carro. Eu furto o meu próprio carro. Mas eu não tenho a posse do carro. Né? Eu sou proprietário, mas eu não tenho mais a posse. Eu entreguei a posse para ele. Eu fiz um contrato de 3 meses e ele, vencido o contrato, ele não devolve o carro. Mas eu sou proprietário, mas não sou possuidor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na justiça. Tem que ir um oficial de justiça buscar o carro lá para mim. Não, eu tenho uma cópia da chave, eu vou entrar lá e vou furtar o carro. Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Ó, ele está certo, mas o caminho que ele escolheu não é o adequado. É o caminho errado. Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Então, vamos ler o crime de novo. Ó. Exercício arbitrário das próprias razões. Ele está com a razão. O crime está falando isso. Né? Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima. Olha que interessante. Eu acho esse desenho, a forma como isso foi colocado, é lúdico. É muito bonito a forma como esse crime foi desenhado em 1940, provavelmente 39, 40, até chegar a 1941, quando entra em vigor, né? Ó, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, é crime. Agora, salvo quando a lei o permite. Quando é que a lei permite que eu faça a justiça com as próprias mãos? Aí você volta naquelas questões da legítima defesa, por exemplo, né? Eu posso usar de meios moderados para impedir alguém de me agredir e até agredir essa pessoa para imobilizá-la, para que ela não me mate, né? Dependendo da circunstância. A legítima defesa é fazer justiça com as próprias mãos. Não é agredir a pessoa, né? Aí é vingança. Mas eu posso usar dos meios necessários, com a força necessária, às vezes tendo que matar a pessoa para que ela não me mate. Então, uma legítima defesa está prevista na lei. Existe na lei a previsão da legítima defesa em que eu reajo automaticamente a uma agressão para evitar a agressão a mim. Então, a lei permite que eu faça a justiça com as próprias mãos. E aí eu acabo até matando uma pessoa para não morrer. Por exemplo, se uma pessoa tenta tomar a minha casa, invadir a minha casa e tomar a casa de mim para que ele entre na posse. Então existe lá uma briga entre irmãos e ele quer a casa, mas eu estou na posse da casa, o sujeito resolve invadir a minha casa e colocar eu e minha família para fora. Eu posso usar os meios necessários para impedir que ele me tire da posse, inclusive agredindo ou até matando. Para impedir que ele me tire da posse, que eu tenha, seja uma posse pacífica, eu já tenho a posse. Ninguém pode me tirar da posse. Se ele invadir e tentar me tirar da posse do imóvel, eu posso usar os meios necessários. Por quê? Porque a lei prevê. Existem previsões de legítima defesa, por exemplo, em que você faz justiça com as próprias mãos automaticamente. Então, por isso ele fala, salvo quando a lei o permita. Então, quando a lei não permite, que é a maioria dos casos, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, eu tenho que ir ao judiciário. Então, exercício arbitrário das próprias razões. Eu tenho razão, mas eu estou usando um caminho inadequado para fazer a minha
razão valer. Está lá. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Se quiser anotar aí do lado, a lei permite em caso de legítima defesa, estado de necessidade, né, em que você se encontra numa situação em que você precisa reagir para fazer garantir a sua proteção. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, a pena é baixa, é de detenção, é de 15 dias a 1 mês ou multa. Tudo bem? Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Olha, aqui nós vamos... Vem comigo aqui. Vem para a lousa de novo aqui comigo. O professor vai falar uns negocinhos para você aqui. Depois o professor de processo penal vai fazer também as suas considerações a respeito disso, né? Existem 2 formas do processo penal começar. Através do Ministério Público, né? O promotor faz uma denúncia criminal. Denúncia criminal. Bem, o que nós chamamos de ação pública. Ação penal pública. Existe uma forma de ação que é uma ação um pouquinho diferente. Eu não gosto de entrar no tema muito profundamente, porque vocês vão ver isso com o professor de processo penal e ele tem uma dinâmica de passar isso para você diferente. Mas nós temos uma ação que depende da própria vítima processar o criminoso. Então, a própria vítima faz uma queixa-crime. A própria vítima faz uma queixa-crime. O que é isso, professor? Olha, o Estado não tem interesse nesse crime. O Estado não tem interesse nesse crime. Ele diz assim, ó, se a vítima não fizer a denúncia, que nesse caso vai se chamar queixa-crime, o processo vai ficar parado aí. Esse boletim de ocorrência, como se diz, né, na prática, porque acaba tudo vindo para a delegacia da Polícia Civil, vai ficar parado ali. Quando a pessoa pratica o exercício arbitrário das próprias razões e agride com violência alguém, o promotor entra na briga e o denuncia por exercício arbitrário das próprias razões. Agora, se ele vai lá e mete o pé no portão, tira a criança da casa, por exemplo, no exemplo que eu dei, e leva embora, e a mãe também não o denuncia, né, e não procura um advogado para efetuar essa peça processual, porque a queixa-crime é uma peça processual, movida pela própria vítima, pessoa interessada, aquela que sofreu a agressão. Se a própria vítima não processar a pessoa que cometeu o exercício arbitrário das próprias razões, no caso de violência, ó, cuidado. Isso é muito importante. No caso de violência, a vítima não precisa fazer absolutamente nada. No caso de violência, o promotor vai lá, entra com a denúncia, processa o cara. Se não houver violência, o cara só quebrou o portão, por exemplo, para tirar a criança, ou ele foi lá e quebrou o carro que ele queria resgatar e trouxe, não agrediu fisicamente ninguém, né? Aí a própria vítima vai ter que providenciar, através dos seus advogados, uma queixa-crime para substituir a denúncia do promotor, porque o Estado não tem interesse nesse crime. É um crime de ação penal privada. Se você quiser anotar aqui do lado, ó, no parágrafo único, você vai escrever assim, crime de ação penal privada. Quer dizer, quando não há violência, ele é um crime de ação penal privada. Privada porque a própria vítima é que vai ter que processar. Quando há violência, é um crime de ação penal pública. Quer dizer, o promotor, através da denúncia, vai processar. Quando o código diz somente se processa mediante queixa, na verdade está se referindo à queixa-crime. Tudo bem? O artigo 346, o próprio código não dá um nome para esse crime, é uma continuidade, né? Ele não dá nome para esse crime. Poucas vezes foi cobrado. Quando não tem nome, raramente é cobrado, né? Ó,
tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou por convenção. Vamos por partes, que isso é fácil. Ó. O sujeito tem um veículo e esse veículo faz parte da sociedade da empresa em que ele tinha com o sócio dele, com o cunhado dele. Eu adoro o cunhado, que aí a briga já tora e o domingo já estraga a lasanha, estraga a maionese de domingo. E ele está brigando com o cunhado por causa da empresa, e aí a justiça fala, ó, o carro dele pode entregar para o cunhado. Mas o carro é dele, né? O carro é dele. Por que vai entregar para o meu cunhado? O carro é meu. Esse carro é meu, foi eu que comprei e tal. Ele vai lá e destrói o carro. O código fala assim, ó, destruir ou danificar coisa dele, coisa própria, que se acha em poder de terceiro por ordem judicial. Eu já vi casos assim. Eu, particularmente, professor Alexandre, né, no meu cargo como oficial de justiça, eu já vi casos em que o sujeito tinha um carro e aí o juiz mandou entregar o carro para a ex-mulher dele. Enquanto o processo de separação estava correndo, a ex-mulher ficou com o carro, né? E o cara ficou muito bravo, mas muito bravo. O carro é meu, né? Como que o juiz vai pegar meu carro e dar para minha ex-mulher, né? Aí nós não podemos questionar a decisão do juiz, porque tem toda a complexidade do próprio processo. E aí o carro sai da mão, por uma busca e apreensão do oficial de justiça, sai da mão do ex-marido e vai ser entregue lá para a ex-esposa, para que ela dirija o carro e tal. E esse cara doida, e vai lá e quebrou o carro. Ela deixou o carro parado num lugar, ele foi lá e destruiu o carro, quebrou tudo e tal. Né? Eu já vi casos assim. Né? Então, ele está danificando coisa dele, que se encontra em mãos de outra pessoa, porque a justiça determinou que fosse assim, que ficasse na mão dela. Mas o juiz não tinha transferido o carro para ela. O processo ainda estava tramitando, né? Porque se ele tivesse determinado que o carro fosse transferido para ela, o carro já não seria mais dele, né? Aí ele teria destruído o carro dela. Aí seria crime de dano material. Mas ele destruiu o carro dele. O carro era dele ainda. Né? Vamos lá, ó. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria é dele. É dele. Que se acha em poder de terceiro por determinação judicial. Primeiro, tirar. Ele vai lá e furta o carro. Furta o carro dele, que está com ela. Suprimir, destruir ou danificar. Nós temos 4 figuras aqui que ele pode praticar. Tudo bem? Acha na mão dela por determinação judicial ou por convenção. Durante a separação, o cara resolveu deixar o carro com ela até que o processo chegasse ao final. Aí o juiz ia decidir se as parcelas que o pai dela ajudou a pagar do apartamento vai abater e o carro vai ficar para ela. Ainda não se decidiu, mas ele é bonzinho, porque ele ainda tem esperança de voltar com a mulher. Ó, eu estou viajando nos processos que eu já vi, tá? Só para você entender como é dinâmico e é gostoso trabalhar com isso. É uma delícia, eu confesso para vocês que eu sou apaixonado. Aí, o cara, ele é bonzinho, ele resolve fazer um acordo. Eu vou deixar o carro com ela até o processo acabar. Né? Quem sabe o coração dela se sensibiliza, ela volta para mim. Maravilha! Isso chama convenção. É um acordo. Uma convenção é um acordo. Né? Foi feito um acordo. Aí ela arruma um namorado. Ele encontra o cara dirigindo o carro dele com ela. Ó que doido, né? Aí ele é lutador de jiu-jitsu, ele vai lá e destrói o carro inteiro, fala um monte de palavrão, quebra o carro dele, né? E ótimo, maravilha, eu já vi isso acontecer tanto. Né? Meu tempo de polícia e meu tempo de fórum, já estou chegando em 30 anos esse ano, e eu já vi tanto acontecer isso. Então, o que acontece? Ó, vamos ver o crime. Ó. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro, por determinação judicial ou por convenção, por acordo. Tudo bem? Esse crime ele parece uma continuidade aí do crime de exercício arbitrário das próprias ações, mas, na verdade, ele não tem no código ele não recebe um nome, tá? Ele não tem um nome dentro do código.
detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos para o próximo aqui. Próximo crime, fraude processual. Vamos olhar com bastante cuidado para esse crime, porque ele é um daqueles crimes que o que você lê não conta a história do que é. Opa, calma aí que o professor te explica. Aqui a gente te conta tudo. Ó, vamos ler comigo. Ó. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. Tô lendo aí, ó, tá na tela, tá perto de você aí, eu tô lendo com você. Mas, ó, o que é inovar artificiosamente? Esse crime, parece que não, né? Mas esse crime é aquela situação do sujeito mexer no cadáver. Imagina que mataram alguém, tá lá o cadáver, vai alguém lá e coloca uma arma na mão do cadáver, por exemplo, e cria uma inovação artificial para que o juiz, o perito, a perícia não consigam identificar o que de fato ocorreu na cena do crime. Então, a fraude processual, quando eu preciso memorizar a fraude processual, o que eu trago para a minha cabeça? Uma cena de homicídio, em que tem um cadáver e alguém vai e altera a cena do crime para poder fazer com que a perícia não consiga identificar de fato o que ocorreu. Mas isso que eu estou te falando, seria simbólico a ideia mais forte de fraude processual. Existem muitas formas de fraude processual. No direito processual civil, você vai encontrar fraudes processuais com um aspecto um pouco diferente. No direito processual penal, você vai encontrar a fraude processual nesse desenho da cena do crime que foi alterada. Inovar artificiosamente seria alterar alguma coisa no mundo real, não no processo, tá? Não nos papéis, nos documentos do processo. Alterar alguma coisa no mundo real para fazer com que a perícia ou o juiz tenham dificuldade em analisar o que aconteceu de fato. Vamos voltar para a tela aqui, ó. Vou deixar você com a tela inteira, ó. Inovar artificiosamente. Olha o final. Com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, o que é? A primeira parte da compreensão disso é saber o que é inovar artificiosamente. Inovar artificiosamente é alterar o mundo real para que se torne difícil apurar como foi que os fatos ocorreram de verdade. Então, lembre-se da cena do crime em que colocam ali uma arma na mão do cadáver que não estava ali, por exemplo. Vamos supor que tem uma câmera filmando, depois que ocorreu o homicídio, alguém vai lá e põe uma arma na mão daquela pessoa que está morta. Então ali ela cometeu mais um crime, que é o crime de fraude processual, por ela ter inovado na cena do crime. Agora, tem alguns detalhes de concurso que a VUNESP, ela costuma cutucar e ela não pega mais a leges. Nós já conhecemos isso de longa data, já conhecemos muito tempo. Então você vai ficar sabendo como funciona. Ó, cuidado. É o seguinte, nós temos a possibilidade, de eu pegar um pincel aqui, ó. Nós temos a possibilidade dessa inovação acontecer num processo, eu vou simplificar também, num processo civil, num processo administrativo. Como assim? Num processo administrativo, você imagina que um funcionário público está respondendo a um processo administrativo, né, a respeito de uma conduta que ele praticou, porque ele estava dirigindo o carro em alta velocidade, bateu, e ele resolve pagar para um amigo ir até o local onde está o carro, depois de algum tempo que o processo está andando, né? E alterar alguma coisa no velocímetro para dizer que ele não estava naquela velocidade. Imagina a possibilidade de ele responder no processo administrativo, porque ele tinha corrido muito. Vamos pensar no ônibus que tem um tacógrafo lá. Ele estava correndo demais, bateu, o ônibus foi para o pátio e tal. O ônibus está lá parado no pátio, ele está respondendo o processo administrativo, e aí, na pendência do processo administrativo, ele resolve ir lá com um amigo dele alterar o tacógrafo, aquilo que identifica a velocidade que o ônibus estava andando. Ele altera aquilo ali.
Naquela alteração que ele fez, ele pede uma nova perícia, a perícia nova diz, ele não correu não, ele estava abaixo da velocidade. Aí se descobre que ele alterou de maneira artificiosa, ele alterou a realidade para impactar no processo. Então aí na pendência de um processo administrativo, ele vai fazer uma alteração nas provas. Isso é uma fraude processual. Mas há uma palavra importante aqui, ó. Pendência. Pendência. Isso aqui a VUNESP explora bastante. O que é isso? Ó, só existe fraude processual se a alteração ocorrer quando o processo já está em andamento. E o que inaugura um processo civil, por exemplo? O processo civil, vocês vão ver isso com o professor João, o processo civil, ele se torna pendente a partir da citação válida do réu. Então, a citação válida induz a litispendência, está lá no Código de Processo Civil. O que é a pendência do processo civil, por exemplo? O réu já foi citado. É a citação que torna o processo civil pendente. Se ele alterar antes da citação, vamos ao código, ó. Vem aqui comigo, eu vou jogar ele na lousa para você, ó. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo. Então veja que ele está dizendo que a inovação ocorreu quando o processo já existia. Olha, fica atento a essa palavra pendência, porque a VUNESP explora essa palavra. Por que ela explora essa palavra, professor? Porque quando ela fala sobre o processo penal, ela diz assim, ó, num processo penal, só para lembrar, um processo que apura crime, num processo penal que apura crime, não há necessidade da pendência. Basta mexer na cena do crime, que já é fraude processual. Então você tem que tomar muito cuidado com a palavra pendência, porque a pendência se aplica ao processo civil, processo administrativo. Enquanto o processo não está em andamento, não é pendente, não há fraude processual. O sujeito pode alterar lá a cena e não vai ter problema nenhum. Em tese, tá? Em tese. Aqui, pelo menos criminalmente falando. No processo criminal, no processo penal, basta ele alterar a cena do crime, independente de haver pendência de processo, que ele já comete mais um crime, que agora é o crime de alterar a cena do crime. Vamos para a tela? Ó, inovar, vou colocar a tela cheia, melhor para você aí, ó. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo. Inovar o quê? O estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Alterar o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, ele estabelece aí um dolo específico de que não foi um acidente, né? O cara não simplesmente alterou a situação sem nenhum propósito. Tem que ficar claro que tinha nele um propósito de induzir o juiz ou o perito a entender mal aquele processo. Tem que ter esse dolo específico. Mas olha, o que nós precisamos ver? Ó, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo. O estado, você vai grifar isso aí, ó, de lugar, de coisa ou de pessoa. 3 coisas. O estado de lugar, de coisa ou de pessoa, na pendência de processo civil ou de processo administrativo. Quando ele fala inovar artificiosamente, entenda que alguns casos, por exemplo, o sujeito vai passar por um reconhecimento, né? E ele tinge o cabelo de loiro. Isso é inovar artificiosamente. Agora, se a barba dele crescer, se o cabelo dele crescer ou cair, aí não foi artificiosamente, tá? O que o código quer dizer é que essa inovação não é natural. Porque pode acontecer. Uma pessoa loira deixa de tingir o cabelo, que se fosse um cabelo tingido, volta a ser moreno, né? Uma pessoa deixa a barba crescer, isso é natural,
não é uma inovação artificiosa. A inovação artificiosa é aquela de tingir o cabelo, de mexer efetivamente na cena do crime, ou na situação, pode não ocorrer um crime, né? No caso do ônibus, por exemplo, que eu dei como exemplo. Na questão de guarda de filhos, pode acontecer muito, né? Fazer uma alteração no lugar onde as crianças estavam, para dizer que aquele lugar não era um lugar condizente para poder se cuidar dos filhos, né? A pessoa vai lá e altera o local, né? Com a intenção de, quando a assistente social vier, ou quando houver uma perícia um pouco mais detalhada, se comprove que aquilo lá não era um lugar que fosse salubre para as crianças. Isso pode acontecer, né? Pessoas alterarem as situações de prova, né? É muito comum, é muito comum. Agora, para nós do concurso, é bater em cima das questões de prova anterior, na pendência de processo civil administrativo. Quer dizer, o processo civil administrativo tem que estar pendente para que a alteração seja configurada crime. No processo penal, mexeu no cadáver, é crime. Se mexeu no cadáver com intenção de induzir o juiz ou o perito ao erro. De repente, alguém mexeu no cadáver sem nenhuma intenção, né? Tá aí, ó, parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, olha a expressão, até grifei aí, as penas aplicam-se em dobro. No processo penal, além dele ser crime, mexer numa cena de crime, ainda há majorante da pena ser aplicada em dobro. Você tem lá de 3 meses a 2 anos remulta, e a majorante fala, olha, se alguém alterar a cena de uma situação em que envolve o processo penal, as penas se aplicam em dobro. Então, para a VUNESP, ó, processo penal, aplicam-se a pena em dobro, mesmo que ele não tenha sido iniciado. Lembra que se alguém mexer num cadáver, vai ter que mexer no dia que aconteceu o homicídio, né? O processo vai abrir um inquérito no outro dia, depois de alguns meses ele vai para o promotor, depois ele vai para o juiz, o processo vai começar daí a alguns meses. O cadáver já foi embora, né? Daí a uns meses, né? Então, lembra do cadáver, que quando o processo iniciar, o cadáver já vai estar seco, né? Então é mais fácil memorizar assim. No processo civil e no processo administrativo, só configura fraude processual se o sujeito fizer a alteração quando o processo já é pendente. Mas, ó, quero lembrar uma coisa para você, né? Nós, quando estudamos falso testemunho, havia uma expressão dizendo assim, agora há pouco, falava assim, ó, se destina a produzir efeito em processo penal, ou se o falso testemunho se destina a produzir efeito em processo em que a administração pública é parte, existe uma majorante. Eu vou colocar para você só essa parte aqui, ó. Vou passar de volta para você que você me acompanhe, ó. No falso testemunho, falava assim, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade de administração pública direta ou indireta. Estou te chamando de volta no crime de falso testemunho para fins de comparação, porque a VUNESP faz muito disso. Ó. Aqui no falso testemunho ele fala, olha, se for no processo penal, tem uma majorante aqui. Aplica-se a pena com aumento de 1/6 a 1/3. Mas não só no processo penal. Se a administração pública for parte, aumenta-se a pena também da majorante. Aí você vai de volta no crime de fraude processual, ele fala, ó, há uma majorante aqui, se for no processo penal, aplica-se a pena em dobro. Mas ele não fala da administração pública aqui. No seu concurso, você precisa decorar isso. Aí, quando eu falo para você, ó, não adianta ler teoria de direito penal, tem que decorar isso aqui e ver as provas anteriores, você, principalmente quem fez direito, entenda isso. Nós passamos no concurso de escrevente, passamos no concurso de oficial de justiça decorando. Tem que decorar essas coisas. Não adianta ele conhecer profundamente o direito processual ou o direito penal se ele não decorar as leis do jeito que elas caem no concurso do TJ de São Paulo, tudo bem? Fica ligado nisso aí. Então, ó,
só dei um exemplo. No crime de falso testemunho, ele fala que tem uma majorante de pena, quer dizer, que aumenta a pena quando se trata de produzir efeito no processo penal e na administração pública. No crime de fraude processual, ele fala que tem uma majorante quando se destina a produzir efeito no processo penal. Você vai ter que decorar isso, lembrando que o que cai no concurso é a lei. Beleza? Ó, vamos passar para o próximo crime, daqui a pouquinho a gente conversa. Vamos lá, pessoal. Esse crime aqui, exploração de prestígio, também eu vou pedir para você comparar com outro crime na sua apostila aí, nas suas anotações, porque você praticamente já estudou esse crime. Lembra quando eu falei crime praticado contra a administração pública? Eu vou até passar aqui para depois eu voltar. Ó. Tinha um crime chamado tráfico de influência. Quando o sujeito solicita ou exige vantagem devida, dizendo que ele tem influência sobre um funcionário público. Lembra disso? Ó, tráfico de influência é um crime praticado contra a administração pública de modo geral. Ele está no capítulo dos crimes contra a administração pública e ele é assim, ó. Solicitar ou exigir vantagem indevida a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Vou simplificar. É o 332. Anota aí do lado da sua apostila o 332, ó. Tráfico de influência, solicitar ou exigir vantagem indevida. Lembra? O cara vai lá dizendo assim, olha, eu sou amigo do fiscal e se você não me pagar, eu vou fazer com que o fiscal embargue essa obra. Então, exigir vantagem indevida, dizendo que tem influência sobre um funcionário público. Isso é tráfico de influência. Agora, vamos voltar ao nosso crime, onde nós estamos, que é o 357, exploração de prestígio. O que é exploração de prestígio? É o tráfico de influência. Só que aqui é o tráfico de influência dentro de um processo. Quando o tráfico de influência ocorre dentro de um processo, muda o nome, exploração de prestígio. É a mesma coisa, ó. Solicitar ou receber, vou colocar aqui vantagem indevida, mas é dinheiro, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunho. Se eu disser assim, ó, me dá 10 mil aí, porque o testemunha lá é meu amigo, e eu vou dar um jeito de resolver o seu caso, ele vai ajudar a gente lá. Tudo bem? Exploração de prestígio. Se eu disser, me dá 10 mil aí, porque eu sou amigo do fiscal e eu vou resolver o teu alvará na prefeitura, tráfico de influência. Olha, só muda para onde é que vai a minha influência. Se eu tenho influência sobre o perito lá da prefeitura, sobre o fiscal lá de um determinado órgão público, tráfico de influência. Se eu tenho influência sobre o juiz, sobre o promotor, sobre um funcionário do judiciário que vai ajudar no processo, exploração de prestígio. Mas a figura é a mesma. Onde é que você tem que se agarrar para você acertar nas questões da VUNESP? Quando eu comecei, eu disse, ó, nós temos 4 módulos de crime. Crime de falsificação, crime praticado por funcionário público contra a administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça. Você tem que se apegar nisso. Tráfico de influência, crimes praticados por particular contra a administração pública. Exploração de prestígio, crime praticado por qualquer pessoa contra a administração da justiça. É aí que nós vamos pegar. Então, olha a exploração de prestígio, ó. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, é o promotor, o procurador, né? Funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então você tem a figura da testemunha que pode mentir, você tem a figura da pessoa que pode oferecer dinheiro para a testemunha mentir, né? Você tem a figura da pessoa que pode intimidar a testemunha, dizer para a testemunha que se ela não mentir, ela vai ser morta, por exemplo. Nós já estudamos esse caso. E nós estamos estudando um caso agora em que você tem a figura de uma pessoa que vende a testemunha, vende o juiz, vende o perito do processo. Veja, toda vez que envolve o processo, eu guardei na minha cabeça, quando eu estudava, da seguinte forma, olha,
Se o sujeito falar que tem poder sobre um funcionário público, tráfico de influência. Ele está vendendo o poder sobre um funcionário público, tráfico de influência. Crime praticado por particular contra a administração pública de modo geral. Se ele falar que tem poder sobre o juiz, testemunha, exploração de prestígio. Aí eu falava assim para mim, o juiz, o judiciário tem prestígio. O judiciário tem prestígio. Então, se é no processo, é o judiciário tem prestígio. Então, exploração de prestígio. E não é tráfico de influência. Dá para guardar? Memoriza aí, ó. Tá bom? Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. De 1 a 5 anos e multa. Tá aí. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas nesse artigo. Se ele falar, eu tenho uma amizade com o juiz, me dá 10 mil que eu resolvo o teu problema. Exploração de prestígio. Se ele falar, eu tenho amizade com o juiz, me dá 10 mil, que ele, já conversei com ele, eu vou dar 5 para ele, 5 para mim, e aí a gente resolve o seu caso. Exploração de prestígio com a majorante da pena, que a pena é aumentada de 1/3, se ele alega ou se ele insinua que o dinheiro também vai para a pessoa. Não é só o juiz, né? Testemunha, funcionário do judiciário. O que está, na verdade, a exploração de prestígio está ligada ao andamento do processo. Né? Assim como a coação da testemunha, como a corrupção ativa de testemunha, né? Como falso testemunho, tudo está ligado ao andamento do processo. É essa a ideia aqui. Tudo bem? Vamos para o próximo crime. Dá uma paradinha aí. Leia várias e várias vezes e compare. Sempre, vou voltar para você, né? Para que você possa comparar, né? Sempre comparando com o artigo 332. Compara a exploração de prestígio com o tráfico de influência, porque é isso que o examinador vai fazer. Tudo bem? Beleza. Corrige aí, Igor. Bota a coisa na linha aí para os meninos. Tráfico de influência, crime praticado contra a administração pública, exploração de prestígio, crime praticado contra a administração da justiça. Beleza? Vou passar para o próximo. Já fiz uma revisão com você aí. Vamos para o próximo. Este crime é bastante interessante, porque quando a gente estudou os crimes praticados contra a administração pública de modo geral, nós vimos uns crimes ligados à arrematação, leilão, ligado àquilo que eu disse assim, olha, há um entendimento de que esses crimes foram revogados pela Lei de Licitação e Contrato, 8666 de 1993. Aqui também tem um crime ligado à ideia de arrematação, só que é uma arrematação judicial, porque no próprio Poder Judiciário existem alguns leilões, né? Existem leilões feitos no Judiciário, às vezes o bem que foi penhorado, que foi tomado de uma pessoa, por exemplo, ele vai a leilão para poder saldar a dívida. Então, violência ou fraude em arrematação judicial, você pode confundir com violência ou fraude na concorrência pública, lá dos crimes contra a administração pública. Tomem cuidado para não confundir. Aqui no Judiciário, 358, impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. A arrematação judicial está ligada à ideia de leilão feito no Judiciário. Eu mesmo, quando comecei minha carreira como oficial de justiça, fiz muito leilão nos corredores do fórum. Muitos. Porque a Fazenda do Estado, onde eu sempre trabalhei, penhorava muitos bens e a gente tinha que fazer isso. Esses leilões eram feitos ali, no próprio corredor do fórum. As pessoas interessadas apareciam, a gente estava ali no próprio corredor do fórum. Hoje, a coisa é feita por empresas especializadas. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Parece muito com o crime que você estuda no capítulo anterior, de perturbar também a concorrência pública, mas ele tem uma figura muito própria do Poder Judiciário. Detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Dá uma paradinha na minha aula,
lê isso aqui, grifa as palavras impedir, perturbar ou fraudar. Afastar ou procurar afastar. Cuidado com isso aí, tá? Cuidado com isso aí. Por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Sempre separando, porque você precisa decorar. Quando eu fizer as provas com você, você vai ver que é mais fácil do que parece. Vamos para o próximo crime. Agora nós vamos para o último crime dessa série. Olha que maravilha, hein? Coisa maravilhosa. A gente andou rápido, mas a gente anda rápido, mas você vai andar devagar, tá? Vai parando a minha aula, para de novo, lê de novo. Só não vai procurar consultar doutrinas jurídicas. Professor Alexandre fica falando para eu ficar só na aula dele. Não. Você tem que ter 2 parâmetros quando você faz um concurso público. O edital e as provas anteriores. O edital e as provas anteriores. Quando você olha para as provas anteriores, você vê o limite da profundidade do que você tem que estudar. Eu já vi gente estudar profundamente uma coisa e não passar no concurso. Sabe por quê? Porque ele aprofundou num ponto e não olhou como é que a prova era elaborada. Você tem que ficar focado na prova, irmão. É na prova que você vai. Vamos pegar a prova anterior, olha para a prova. É assim que cai. É assim que eu estudo. Ninguém precisa estudar mais do que cai. Nós estamos estudando para passar no concurso e ganhar salário. Não está estudando para se tornar gênio num ponto. Você pode fazer isso depois. Então, eu tenho mais dificuldade, e eu falo isso para você que é formado em Direito, porque quem não é formado em Direito aceita estudar isso aqui e passa no concurso. Agora, quem é formado em Direito começa a aprofundar demais. Aprofunda demais um tema. E aí, ele esquece de olhar para as provas anteriores, fica indo muito longe. Não vai, irmão. Tem que decorar. Fica aqui. Último crime dessa série dos crimes contra a administração da justiça. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. É muito parecido com o crime de desobediência. Nós vimos no módulo anterior o crime de desobediência. Desobedecer ordem legal de funcionário público. Desobediência. Aqui nós temos uma desobediência muito específica. É desobedecer uma determinação do juiz específica. O juiz suspendeu o direito do sujeito de praticar determinada profissão. Então, o médico teve a sua credencial de médico suspensa pelo juiz enquanto durar o processo. Está suspenso. Ele continua praticando a medicina. Aí ele comete esse crime aqui. Ele desobedeceu uma ordem judicial, poderia ser enquadrado no crime de desobediência, mas é uma desobediência específica. Qual a diferença, professor? Lá é crime contra a administração pública. Aqui é crime contra a administração da justiça. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão do direito. Se ele teve você teve a CNH suspensa por uma determinação do juiz. O cara resolveu dirigir. Ele responde por esse crime aqui. Exercer função, atividade, direito ou autoridade, ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Se foi uma decisão judicial que suspendeu o direito, e ele continuar praticando aquele direito que ele tem, que naquele momento está suspenso, ele comete este crime aqui, desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. O nome do crime é grande. Muito comum um aluno no concurso confundir com o crime de desobediência. Porque é uma desobediência, mas é uma desobediência sobre uma decisão judicial. Exercer função, atividade, direito, autoridade, ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Só para lembrar que quando o sujeito desobedece uma ordem judicial, ele comete crime contra a administração pública. Professor, o juiz intimou, o cara não foi. É crime contra a administração da justiça ou contra a administração pública? Desobediência está nos crimes contra a administração pública. Só existe a desobediência específica quando a justiça suspendeu um direito dele, ele continua exercendo o direito. Aí ele cai aqui, no 359.
Então nós temos exemplos em que a justiça pode suspender uma atividade, por exemplo, suspender um médico, suspender um dentista da sua atividade. Ela pode, por exemplo, suspender o sujeito que é político por um determinado período e ele se recusar, de alguma forma, a se afastar daquela função. No caso de Munos, por exemplo, em que o sujeito tem o direito, o dever de votar ou de trabalhar como mesário, a justiça pode suspendê-lo da atividade de mesário, mesmo assim ele ir lá e exercer a atividade de mesário. Sempre que você tem uma decisão judicial que suspende o sujeito de praticar um direito e ele continua praticando aquele direito, então aí você tem uma desobediência específica, que é um crime contra a administração da justiça, diferente do crime de desobediência, que é um crime contra a administração pública. Sempre lembrando que, mesmo que o sujeito desobedeça a uma ordem judicial, ele comete um crime contra a administração pública e não contra a administração da justiça. Ele só comete crime contra a administração da justiça de desobediência se for este aqui. E ó, o crime é tão grandão, vou ler de novo pela última vez, prometo, nós estamos terminando esse módulo, para você fixar isso aqui para sempre. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Lá na prova, a VUNESP vai colocar esse nome todo lá. Aí não tem como confundir com desobediência. Tudo bem? Vamos para o próximo módulo. Esse aqui acabou e foi fácil, hein? Tenta ler a sua apostila várias e várias vezes e aguarda para a gente fazer as provas juntos.